Olá, professor, professora, superintendente e alunos da Escola Bíblica Dominical, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Sou o presbítero Ronaldo, faço parte da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Valparaíso. Este ministério é presidido pelo pastor Levi Batista, aqui no estado do Espírito Santo. Estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que tem como currículo a lição dos adultos, revista CPAD. Neste quarto trimestre, estamos estudando sobre o tema geral, as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Para que você fique atualizado de novas postagens em nosso canal, quero te convidar a se inscrever e não se esqueça de ativar o sino de notificação. Assim que for postado um novo vídeo, o próprio YouTube te notificará das últimas postagens aqui no canal. De igual modo, quero te convidar para marcar o nosso vídeo como gostei e compartilhar em suas redes sociais. Fazendo assim, você contribui com o crescimento do canal Gospel Livre e nos ajuda a partilhar a inerrante palavra de Deus. Vejamos na tela do meu computador o tema que estaremos estudando nesta lição. Lição de número 9, 2 de dezembro de 2018, o perigo da indiferença espiritual. Continuando em nosso próximo slide, vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João capítulo 15, versículo 14. Vejamos em seguida o que a lição nos traz como verdade prática. As palavras dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que eles praticam. Antes de prosseguirmos para a interpretação da parábola em si, vejamos o significado da palavra indiferença. Segundo o dicionário, indiferença é uma qualidade ou estado de indiferente, desinteresse, frieza e apatia. Em outras palavras, a indiferença é um sentimento neutro. Para simplificar, vejamos um exemplo. Quando você presencia um vândalo quebrando um patrimônio ou um monumento histórico, e apenas continua o seu rumo como se nada demais estivesse acontecendo, você está sendo indiferente em relação àquela situação. É lógico, é apenas um exemplo para simplificarmos o nosso entendimento. Você jamais vai tomar uma atitude com o vândalo, a não ser em um local seguro, ligar para a polícia e notificar o ocorrido. Mas o que eu quero ilustrar é que muito se utiliza da indiferença como uma forma de sobrevivência, tal como um mecanismo de defesa. Não se torna dessemelhante no caso da indiferença espiritual. Quantas vezes não já ouvimos pessoas que sofreram algum tipo de decepção na igreja com alguém e se utiliza desse artefato como defesa para não voltar para os caminhos do Senhor. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 12, podemos perceber que a origem da indiferença vem através da multiplicação da iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Por consequência da multiplicação, da proliferação do pecado, vem o esfriamento do maior sentimento, que é o amor. Quantos de nós não já ouvimos frases do tipo, não estou nem aí, isso não tem nada a ver. Não é bem desse jeito. Quando for o tempo certo, eu sei. Em outras palavras, são pessoas que se tornaram indiferentes ou sem sentimento em relação ao sofrimento ao próximo. Observemos que o tema desta lição está tratando do perigo da indiferença espiritual. Quando uma pessoa chega nesse estado de neutralização dos sentimentos, ela corre um grande risco de apostatar da fé,
ou seja, de negar a fé em sã consciência. Deixo para a vossa meditação 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao versículo 3. Voltemos para o nosso material para fazermos a nossa leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus capítulo 21, versículos 28 ao versículo 32. Estarei realizando essa leitura por ser de apenas 5 versículos. O versículo 28 nos diz o seguinte: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O versículo 29, ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. O versículo 30, e dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. O versículo 31, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Já no versículo 32, porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Vejamos em seguida os 3 objetivos específicos da lição. Em primeiro lugar, interpretar a parábola dos 2 filhos. Em segundo lugar, alertar para os perigos a prática não ser condizente com o discurso. E terceiro e último objetivo específico, incentivar a prática da obediência. Os objetivos específicos, eles fazem parte da andragogia. Segundo essa ciência, para que uma pessoa maior de idade venha obter novos aprendizados, ela precisa ter propósitos bem definidos. As metas se tornam um incentivo para que determinada pessoa possa adquirir novas informações. Aliás, os impulsos que levam um ser humano adulto a fazer um curso superior, até mesmo técnico, são vários. Pode ser uma promoção salarial ou até mesmo uma ascensão de cargo. Uma vez que estamos tratando da classe dos adultos, é de suma importância que você, professor, professora, superintendente, apresentem aos seus alunos estas motivações. Analisemos em seguida o contexto em que Jesus contou essa parábola. O pano de fundo podemos encontrar em Mateus, exatamente no capítulo 21 e versículo 23, que nos diz o seguinte: E chegando ao templo, acercaram-se dele, e estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo: Com que autoridade faze isto? E quem te deu tal autoridade? Mateus capítulo 21, versículo 23. Considerando então esse contexto, podemos notar no versículo 23 os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, ou membros do sinédrio, desafiando a autoridade de Jesus. Claro que com tudo que havia acontecido anteriormente, principalmente em relação à purificação do templo, os líderes judeus não estavam nada satisfeitos com Jesus. Por isso eles foram interrogar a Jesus, perguntando com que autoridade ele tinha feito aquilo. Com muita sabedoria, Jesus disse que também faria uma pergunta a eles. Caso eles respondessem tal pergunta, então Jesus também responderia o que lhe fora perguntado. Voltemos ao material para vermos a pergunta que Jesus fez àqueles líderes religiosos. A pergunta de Jesus foi a seguinte: o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como um profeta. Mateus capítulo 21, versículo 25 e versículo 26. Esta pergunta foi terrível para aqueles homens. Eles usaram de mentira para tentar sair da situação difícil a qual Jesus os havia colocado. Em resposta àquela situação, Jesus sabiamente condenou aquele
comportamento hipócrita. Sua repreensão veio através da narrativa da parábola dos dois filhos. Voltemos ao nosso material para vermos na introdução o que essa parábola nos ensina e retrata de acordo com o comentarista de nossa lição. Ela ensina grandes lições e retrata o perigo da indiferença espiritual e a necessidade de obedecer à vontade de Deus, a fim de que possamos ser participantes do reino. No início dessa pré-aula, vimos em nosso texto áureo, que tem como referência bíblica João, capítulo 15, versículo 14, que nos diz o seguinte: Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Em outras palavras, para termos intimidade com Jesus, a ponto de nos tornar seu amigo íntimo, é necessário obedecê-los. Logo após contar essa parábola, Jesus pergunta aos líderes judeus: qual dos dois filhos atendeu à vontade do Pai? Vamos observar que sobre a mesma ordem do Pai obtém-se respostas diferentes. Os dois filhos representam de forma emblemática dois tipos de resposta. O primeiro tipo de resposta trata-se de uma aceitação puramente verbal que não passa à atuação de fato daquele filho. O segundo tipo de resposta representa a adesão operativa precedida por uma negação verbal. Agora vejamos estas informações a partir do primeiro tópico da lição, onde já vamos estar abordando a interpretação da parábola. E retornemos ao nosso material para já vermos o que nos fala o primeiro tópico da lição. A parábola traz à cena um proprietário em busca de trabalhadores para a sua vinha, que desta vez, na narrativa, são seus próprios filhos, de acordo com o versículo 28. O filho que diz que será obediente à vontade do Pai, nessa parábola, representa Israel, que não fez a vontade de Deus, de acordo com Romanos 10, 21. Enquanto isso, o filho que diz que não vai obedecer, representa os publicanos e os pecadores, que por se arrependerem de seus pecados, têm o direito de entrar no reino de Deus antes dos judeus, de acordo com o versículo 31. Para nossa melhor compreensão deste primeiro tópico da lição, consideremos a identificação dos personagens que aparecem nesta parábola. A princípio, nós temos a presença de um proprietário em busca de trabalhadores para cultivar a sua vinha. Por sua vez, os operários são os seus próprios filhos, que, segundo o comentarista da lição, representa dois povos, ao mesmo tempo que representa duas respostas ao mesmo pedido do Pai. Sendo que o filho que diz que será obediente à vontade do Pai representa Israel, que não fez a vontade de Deus. De fato, quando examinamos Romanos capítulo 10, versículo 21, o texto sagrado vai nos dizer que o Senhor estendia suas mãos todos os dias a um povo rebelde e contradizente. Esse texto de Romanos você pode encontrar no livro do profeta Isaías, no capítulo 65, versículo 2. Por certo, os israelitas não eram apenas rebeldes, mas também contradizentes. No exemplo da parábola, este filho diz obedecer, mas não executa o prometido. Dado isso, nós temos aqui um assentamento puramente verbal que não passa à ação. Por outro lado, nós temos o filho que diz que não vai obedecer, representando aí os publicanos e os pecadores, que por se arrependerem de seus pecados, têm o direito de entrar no reino de Deus antes até mesmo dos judeus. Como podemos observar no versículo 31, a isto é dado o nome de uma negação verbal, apesar da recusa deste filho de obedecer à ordem do pai no primeiro momento, depois ele pensa bem, se arrepende e acaba executando a ordem do pai. Nesta parábola, o que diferencia o primeiro filho do segundo é que o primeiro se arrependeu. No entanto, o que devemos observar é que os dois filhos foram rebeldes, tanto que disse que ia e não foi, como que disse que não ia e no final foi. Tal como já foi comentado
A diferença nesses dois está no arrependimento do primeiro. De acordo com João capítulo 15, versículos do 1 até o 5, Deus é esse lavrador que nomeia os seus filhos para cultivar, essa grande vinha. De certo, o grande empreendimento da Igreja de Cristo Jesus é a propagação das boas novas do Evangelho. Voltemos agora ao nosso material para vermos o segundo tópico desta lição. Este segundo tópico vai analisar quando as palavras não se coadunam com a prática. A obediência ao Senhor não consiste em proferir palavras estéreis e religiosas, mas em praticar a verdade revelada na palavra de Deus de forma concreta e precisa. Neste segundo tópico, somos advertidos a ficarmos cuidadosos em relação ao que falamos com aquilo que verdadeiramente vivemos. As nossas palavras não devem apenas ser verbalizadas, elas têm que ter uma ligação ou relação harmoniosa com o que praticamos. É o sentido da palavra coadunar, que no latim quer dizer reunir, ou seja, devemos reunir ou unir as nossas palavras com o que verdadeiramente praticamos. Vejamos que este tópico se refere ao segundo objetivo específico da lição, onde nos traz um alerta para os perigos de a prática não ser condizente com o discurso. Talvez a pergunta que devemos fazer é: por que devemos estar alerta? A resposta obteremos em Mateus, capítulo 7, versículo 21, onde a palavra nos diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aqui nós podemos perceber o quanto este assunto é sério, porque não basta, irmãos, estar na igreja, clamar Senhor, Senhor, conhecer a palavra de Deus e não praticar. O perigo que corremos é de estar na igreja, invocar o Senhor, conhecer a palavra, pregar a palavra e, apesar de tudo isso, não entrarmos no reino dos céus. Para entrarmos no reino dos céus, vai um pouco além. A referência citada de Mateus capítulo 7, no versículo 21, continua dizendo o seguinte: mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, ou seja, devemos sim estar na igreja, clamar o Senhor, mas acima de tudo isso, fazer a vontade do Pai Celestial. Já vimos que os dois filhos da parábola foram desobedientes, tanto o que disse sim como o que disse não. O que a diferencia de um para o outro está no arrependimento do que disse não. Neste ponto, cabe nós fazermos uma reflexão. Será que a minha vida está de acordo com aquilo que anuncio? Será que tenho feito a vontade do Pai? Se a sua resposta for não para alguma dessa reflexão, tal como o filho da parábola que disse não e depois se arrependeu e fez a vontade do Pai, assim façamos nós. Agora voltemos ao nosso material para vermos o nosso terceiro tópico da lição. Este terceiro tópico da lição vai nos trazer um chamado a fazer a vontade de Deus. Assim, a obediência a uma parte da lei, acrescida da rejeição a Cristo, terminavam descambando para o legalismo, e na parábola que estamos estudando, tais atitudes equivalem a um sim meramente verbal, contrariando os fatos e, por conseguinte, a vontade de Deus. De forma resumida, o nosso chamado como discípulos de Cristo é um chamado para a obediência. O nosso sim não deve ser apenas verbalmente, mas deve partir do reconhecimento e aceitação de Cristo Jesus. Aqueles religiosos, de certa forma, eles cumpriam parte da lei. Falo parte porque não será possível cumprir a lei sem receber a Cristo Jesus. Pois Jesus ele veio e cumpriu toda a lei. Por isso que a vontade de Deus se cumpre através da pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, a vontade de Deus é que os homens aceitem aquele que ele enviou, pois quem recebê-lo receberá o próprio Pai, de acordo com Mateus capítulo 10, versículo 40. Encerro essa pré-aula
com uma frase de Augusto Nicodemos Lopes. É uma frase muito interessante para aqueles que querem ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus audível? Leia a Bíblia em voz alta. A Escritura responde claramente qual a vontade de Deus para nossas vidas. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida e até a nossa próxima pré-aula, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Até mais, nos ver.